Os irmãos podem dizer amém? Desejamos ser como o barro nas mãos do oleiro. Esta foi a visão que o Senhor deu a Jeremias e esta é também a nossa oração. Expressões de louvor. O nosso país neste momento prepara-se ansiosamente para poder expressar manifestações de louvor. Acredito que alguns irmãos, assim que o culto acabar, terão um bocadinho mais depressa de se ir embora hoje. Daqui a bocado começa o jogo, Portugal vai jogar, é um jogo importante. Pastor, a gente não fala disso na igreja. Oh, irmãos, está no coração e nas mentes das pessoas. Não são de todos, evidentemente, mas de alguns. E a nossa população, de um modo especial, vai parar, e não vale a pena discutirmos aqui o valor ou não, mas vão estar aí durante algum tempo e é possível, esperamos nós, que haja a possibilidade de manifestações de louvor. E as pessoas vão ficar extremamente felizes e vão expressar a sua satisfação. Nós somos criados para louvar, irmãos. Deus criou o ser humano com a capacidade de apreciar. Eu nunca ouvi nenhum cachorro, por mais inteligente que fosse, fazer um gesto de adoração. Não vi nenhum gato, por mais educado que fosse, manifestar, não é, a sua gratidão. Enfim, mas nós, seres humanos, fomos criados com a capacidade de apreciar, de valorizar. É por isso que temos a arte, é por isso que temos a poesia, é por isso que temos a música e tantas outras coisas. O livro de Salmos é um livro quase que inteiramente dedicado à adoração ao Senhor. E os personagens bíblicos, de um modo geral, louvam. Quase sempre as expressões de louvor surgem em momentos de vitória. Uma maravilha que Deus fez, um milagre, uma grande batalha que foi vencida. E surgem expressões de louvor e de adoração. É natural. O louvor surge mais naturalmente quando tudo corre bem. Na hora da aflição, já não é tão fácil adorar. Parece que na nossa cultura, cá em Portugal, até temos mais capacidade de perceber o que não está bem do que a capacidade de louvar aquilo que é bonito. Durante esta semana que passou, nós estávamos aqui reunidos em culto enquanto Portugal jogava e ganhou o jogo, mas no outro dia eu achei tão interessante, conversando com as pessoas, e todos estavam satisfeitos de alguma maneira, mas as pessoas tanto manifestavam a sua satisfação pela vitória, quanto reclamavam de um certo personagem porque perdeu uma série de golos fáceis de marcar. E o mesmo número de expressões de louvor eram de queixas. E eu dizia, o nosso povo realmente é difícil. Estamos sempre a reclamar. E eu achei interessante, irmãos, porque logo a seguir houve um jogo em que uma equipa perdeu por 4-0. E no fim do jogo, os torcedores, a claque daquele país, estavam a aplaudir de pé os seus jogadores. E eu achei interessante isto. Foram capazes de louvar no meio da adversidade. E essa também é uma lição bíblica. Mas normalmente nós não pensamos em Jesus louvando. Mas Jesus também louvava. E nós temos uma expressão, pelo menos muito clara e direta, da adoração do Senhor Jesus. É um momento que nos é descrito pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 11, em que o Senhor Jesus expressa o seu louvor e a sua gratidão de uma forma direta, um louvor puro, um louvor dirigido, um louvor específico, uma adoração e um agradecimento a Deus. E como sempre nós aprendemos com Jesus, vamos ver esta expressão de adoração de Jesus e vamos ver o que podemos aprender dela. Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26, mas o irmão vai manter a sua Bíblia aberta. Diz assim, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Só isto, irmãos. Uma pequena manifestação de louvor do Senhor Jesus, em que ele irrompe em gratidão e em adoração e diz, eu te dou graças, Pai, eu te louvo, Pai, por aquilo que tu tens feito.
E eu queria que nós olhássemos para este capítulo. O irmão vai ter a sua Bíblia aberta. Nós não vamos ler tudo, mas o irmão com a Bíblia aberta consegue perceber. Porque eu queria que nós entendêssemos em que circunstâncias Jesus adora, porque isto traz certamente uma lição para nós. Então vamos lá. O capítulo 11 começa, eu não sei como é que está na sua Bíblia, algumas Bíblias têm títulos. O capítulo 11 começa com um título que diz: João Batista envia seus discípulos a Jesus. O momento era difícil, era grave. João, conhecido como o Batista, ou aquele que mergulhava, primo de Jesus, estava preso na fortaleza de Herodes. Era uma prisão inescapável, construída num local onde havia só deserto à volta e era verdadeiramente impossível fugir daquela prisão. Era uma prisão injusta, era uma prisão errada. O único crime de João tinha sido condenar publicamente o casamento de Herodes, porque Herodes tinha-se casado ou tinha roubado a esposa do seu irmão Filipe. E, portanto, isto era errado, e João tinha declarado publicamente que os governantes do povo estavam contaminados pelo pecado. João era um prisioneiro político, era um dissidente que falava a verdade. Não tinha sido preso por algum crime, não tinha sido preso por algum furto, não tinha sido preso por ter matado ninguém, tinha sido preso porque disse a verdade, mas uma verdade que doía, uma verdade que não era agradável aos ouvidos do governante, e por isso o governante mandou prendê-lo, e o risco de vida era muito grande. Toda a gente sabia que a família Herodes era uma família dada à violência, era uma família que tinha a vida dos outros em muito pouca conta. Este Herodes que estamos aqui falando não é o Herodes o Grande do tempo do nascimento de Jesus, é um dos seus filhos, mas igualmente um homem violento, um homem que matou muita gente ao longo da sua vida, e sabemos, porque conhecemos a história, que em breve ele vai mandar cortar a cabeça de João por um simples capricho de uma adolescente que o agrada durante uma dança sensual, e que por causa disso o profeta vai perder a sua vida. A luxúria vai ser recompensada, a maldade vai levar o melhor. E João era um homem como nós, sujeito às mesmas tentações, às dúvidas, aos receios. E João então pede a alguns dos seus discípulos que vão ter com Jesus e lhe façam uma pergunta: és o Messias? És tu o que havias de vir? Nós dizemos, mas João não tinha tido tanta convicção? Quando ele viu Jesus e quando ele o batizou, ele não viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba? Ele não tinha dado testemunho claro de que este era o Salvador? E por que agora duvidar? Irmãos, duvidava porque era homem, porque naquela hora estava preso, porque naquele momento os grilhões apertavam os seus punhos e ele via a morte à sua frente. E naquela hora ele pergunta: és tu o Messias? Não era suposto o Messias trazer justiça para a terra? Não era suposto julgar o mal e corrigir os erros? Não é suposto que o Messias seja um rei que vai trazer o reino de Deus sobre a terra? Então por que estou eu aqui preso? Porque a injustiça ainda perdura? Porque o mal ainda tem poder sobre os bons? O questionamento de João mostrava o seu coração de homem. Mas o questionamento de João deve ter doído a Jesus. Afinal, João tinha sido o precursor, aquele homem que tinha sido profetizado 600 anos antes, dizendo-se que algum dia viria a voz do que clama no deserto. Ele era aquele que vinha preparar o caminho para Jesus. Se João não conseguia entender o ministério de Jesus, se João ainda confundia a profecia relativa à primeira e à segunda vinda de Cristo, se ele ainda, apesar de ser o seu precursor, duvidava, então quem ia entender? Quem ia crer no ministério de Jesus? Seria normal, irmãos, que Jesus ficasse
decepcionado e triste com esta dúvida por parte do seu primo, seu companheiro de ministério, aquele que preparara o caminho para a sua vinda. Mas Jesus não condena João. Ele entende a dificuldade, ele percebe a dor e ele responde de uma maneira prática, citando as profecias numa linguagem que apenas João entenderia. E ele diz: João, João, querido João, sabes o que é que está a acontecer aqui à volta onde eu estou? Os cegos vêm, os paralíticos andam, os milagres são feitos, os mortos são ressuscitados. É anunciado o Evangelho de Deus. E desta forma ele diz a João: João, tu ainda não percebeste 100%, mas os sinais e as provas do meu ministério confirmam que eu sou o Messias. Não vim baseado em falsas profecias nem em falsas promessas. Jesus não garante, no entretanto, a João que ele vai ser libertado. Ele não garante a João que tudo vai lhe correr bem. Ele não garante a João que vai haver justiça no seu caso em particular. Era um momento difícil. Era um momento difícil familiar para o Mestre. Mas nesta dificuldade, ele louva. A partir do versículo 16, nós vemos o debate que Jesus tem com o povo daquele tempo. E como Jesus, que era um rabi popular e que muitos se alegravam nele, também era criticado por muitas pessoas. Se havia aqueles que apreciavam o ministério de Jesus, também havia aqueles que o criticavam, que apontavam, que punham o dedo e diziam: isto não podia ser assim. Havia pessoas que se contentavam com os milagres e as maravilhas de Cristo, mas havia aqueles que diziam: pois é, mas ele anda com os publicanos, senta-se com pecadores, vive participando de festas. Jesus sabia que isto era normal. Todos os líderes que Deus levantou na sua obra estão sob a mira do povo e recebem de uma forma ou outra a crítica. Ele sabia que muitas vezes o povo é incoerente na sua colocação e na sua manifestação. O comentário de Jesus nos lembra aquela famosa história popular tão conhecida aqui em Portugal, sobre o menino, o velho e o burro. As pessoas têm sempre alguma coisa para dizer. Se os dois andam a pé, são uns parvos porque tem ali o burro que podia carregá-los. Se é o menino que vai no burro, isto é uma falta de vergonha, coitadinho do velhote, vai a pé. Se é o velhote que vai no burro, isto é uma vergonha para este velho, coitada da criança, vai a pé. Se vão os dois em cima do burro, estão a matar o coitado do animal. O povo nunca está contente, irmãos. E o comentário de Jesus é mais ou menos este. Veio um que fazia jejum. Veio um que andava no deserto. Veio um que se alimentava dos gafanhotos do campo. E vocês o criticaram. Vem outro que participa das festas, que entra nas casas das pessoas, que está nos seus banquetes, e vocês também criticam. Vocês não sabem o que querem, não sabem aquilo que realmente estão vendo, não são capazes de apreciar as coisas de Deus. Mas, irmãos, era natural que em meio à crítica Jesus ficasse triste e cansado. Eu não sei como é com um irmão, mas às vezes as pessoas falam em crítica construtiva. Confesso que tenho alguma dificuldade em compreender isto. As críticas, regra geral, não são construtivas. É verdade que depende muito da pessoa que a ouve, de como ela vai recebê-la, mas a crítica cansa, desgasta, muitas vezes tira a vontade e tira a força de continuar. A crítica muitas vezes e para muita gente é um apelo ao abandono. Não era um tempo fácil para Jesus, mesmo no seu ministério tão abençoado, em que tantas vidas eram transformadas, as pessoas apontavam o dedo e falavam mal. Era um tempo difícil, era um tempo de crítica, mas Jesus louvava. E depois nós temos os versículos que antecedem a esta expressão de louvor. São versículos que nos chamam a atenção porque não faz quase sentido ler aquilo que acontece no verso 20 a 24 e logo a seguir ter uma expressão de adoração. Jesus está condenando a incredulidade das cidades aonde ele tinha trabalhado mais tempo. O seu investimento maior tinha sido na Galileia, nas cidades de Betsaida, Corazim e Cafarnaum.
E o que Jesus diz a eles: vocês são incrédulos, o vosso coração é duro como pedra. Se os milagres que foram feitos aqui tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, aqueles pagãos tinham-se convertido todos. Tinham todos aceitado a mensagem. Se os milagres que foram feitos aqui tivessem sido feitos em Sodoma, ela ainda lá estaria até hoje, porque as pessoas teriam se arrependido e a cidade não teria sido destruída por causa do seu pecado. Mas vocês têm tido a oportunidade de ver, mesmo assim não creem. Isto lembra-nos, irmãos, mais uma vez, que o milagre não é necessariamente o melhor caminho para a fé. Aliás, aqueles que entram no caminho da fé por causa do milagre têm muita dificuldade, porque ficam dependendo de mais milagres para continuar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, disse o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, a Tomé, quando ele viu e finalmente creu. Mas Jesus diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Era um tempo de incredulidade. Era um tempo em que Jesus percebia que as cidades onde ele tinha investido mais tempo não o tinham compreendido, não o tinham recebido, e ele tinha que seguir adiante. Era natural que o mestre estivesse triste e desanimado, mas no meio disto, ele louva. E então, novamente, o versículo 25. Naquele tempo, em qual tempo? No tempo em que Jesus sofria porque tinha um primo que estava preso e que começava a ter dúvidas a respeito do seu ministério. No tempo em que o povo apontava o dedo e criticava e não concordava com a forma como Jesus fazia o seu trabalho. No tempo em que as cidades onde ele tinha investido mais do seu ministério mostravam-se incrédulas à sua pregação. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Oh, irmãos, é tão interessante, não é? É interessante, primeiro, nós percebemos que o louvor de Jesus não dependia das circunstâncias. Se o nosso louvor depender das circunstâncias, provavelmente vai acontecer muito esporadicamente. Precisamos aprender a ver melhor. Precisamos aprender a ver melhor, não com estes olhos, mas com os olhos do Espírito. A perceber a ação de Deus nas coisas menores, a perceber os pormenores à volta da nossa vida e como são importantes. Os pormenores fazem toda a diferença. Não são as pessoas com as circunstâncias aparentemente mais perfeitas as que louvam, até porque a nossa natureza humana caída nunca acha que está em circunstâncias perfeitas. Há sempre mais alguma coisa a melhorar. São aqueles que muitas vezes estão em situações tão difíceis aparentemente, que encontram a satisfação de adorar e de louvar a Deus. Tenho lido as expressões de adoração daqueles que têm vivido os dramas maiores, lendo, por exemplo, as expressões de louvor que saíram dos lábios de judeus que estavam presos em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e que em Auschwitz, vendo diariamente os seus irmãos, irmãs e parentes e amigos sendo mortos, foram capazes de encontrar, no meio daquela tragédia, a capacidade de se manter sãos e de adorar a Deus. Tenho lido, irmãos, a respeito dos nossos irmãos em Cristo que vivem em países onde hoje a perseguição é tão grande. E mesmo depois de verem as suas igrejas sendo queimadas, os seus parentes muitas vezes sendo mortos, são capazes de, apesar disso, ainda levantar as suas vozes e adorar a Deus e agradecer ao Senhor pelas suas bênçãos. Irmãos, o louvor não pode depender das circunstâncias. Não pode. O de Jesus não dependia. As circunstâncias não eram boas, mas ele louvava e agradecia a Deus. E o louvor de Jesus então surge por perceber que de um modo extraordinário Deus age contrariamente àquilo que nós pensaríamos. Na maioria das vezes, talvez, a ação de Deus nem é tão visível, porque ela não acontece entre os grandes, os poderosos,
não são coisas magníficas e extraordinárias, são coisas pequenas, em pessoas simples, em momentos comuns. Eu sempre me lembro, irmãos, que quando Jesus ressuscita e Ele vai andar com os discípulos no caminho de Emaús, fala-lhes a respeito de várias coisas. E chega então, depois de horas talvez de convívio, o momento em que os discípulos entendem que é Jesus que está com eles. Jesus não faz nenhum milagre. Jesus não faz aparecer uma luz no céu. Ele não fala com uma voz retumbante. Aquele momento especial é a hora em que Ele partiu o pão. E naquele momento tão íntimo, tão próprio da família, tão pessoal, do dia a dia, Jesus parte o pão. E quando Ele parte o pão, os discípulos, é o Senhor. E Ele está conosco. Oh, meus irmãos, Jesus adora e Ele louva ao Senhor aqui, porque Ele reconhece que é extraordinária a forma como o nosso Deus trabalha nas pessoas simples deste mundo. Jesus estava cercado por rudes pescadores da Galileia, mas eram estes os homens que estavam captando um pouco, não muito, mas um pouco, daquilo que Deus era, daquilo que Deus fazia, de quem era Jesus como o Messias. Eram eles que estavam sendo preparados para daqui a pouco revolucionar o mundo. Nós certamente teríamos escolhido outras pessoas. Teríamos ido a Roma, teríamos ido a Atenas, teríamos ido às capitais, teríamos ido às escolas, às universidades. Jesus escolheu homens simples do povo. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Oh, meus irmãos, o irmão é uma pessoa simples. A sua vida é uma vida simples. Talvez possa dizer que aos olhos do mundo o seu valor é pequenino. Talvez possa dizer que se hoje a sua imagem aparecer na televisão em Portugal, muito pouca gente vai saber quem você é. É um anónimo que anda na rua. É uma anónima que ninguém conhece. Meu querido irmão, baseado na palavra de Deus, eu quero lhe dizer, é nestas vidas que Deus faz coisas extraordinárias. Não é necessariamente nos grandes e nos poderosos. O Senhor Jesus adorou no meio de todas estas dificuldades, por perceber que o amor de Deus é tão extraordinário que Ele pega os pequeninos e os simples e os torna especiais nas suas mãos. Ele se importa comigo, com a minha vida, com o meu viver. Ele atua na minha família, no meu trabalho. Ele fala ao meu coração, Ele revela-se ao meu espírito. Não sendo eu uma pessoa importante para o mundo, mas sou importante para Ele. E Ele é o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Irmãos, é muito mais valioso ser importante para Ele do que ser importante para o mundo. Tanta gente por aí que foi importante para o mundo e acabou com a própria vida, porque não conseguia arranjar um propósito para viver. O Senhor Jesus adorou, em meio a circunstâncias difíceis, por ter percebido a maneira como o Pai estava agindo nos corações de pessoas tão simples como cada um de nós. Nosso irmão cantava e numa das partes da música a letra dizia: eu sou valioso para Deus. Somos, irmãos. Somos vasos únicos. Aquilo que Deus tem na sua vida não tem na vida de mais ninguém. E o valor que o irmão e que a irmã pode ter para o Senhor, mais ninguém pode ter. E este valor não precisa se tornar algo grande, extraordinário e magnífico. É simples, mas é poderoso, porque é nas mãos do Senhor. E quando assim for, meus irmãos, nós poderemos dizer ao Pai: onde quer que seja que eu for, aonde quer que eu esteja, nas circunstâncias, nos lugares, nos meios, onde eu estiver, eu posso ir com Jesus e eu posso ser bênção e fazer a diferença.